Você sabe assentar um objeto no background? Colocar ele, mesmo sendo um aplique participante da cena? Não sabe? Vem comigo que eu vou te ensinar como. Bom, como vocês podem ver aqui na tela, nós temos duas camadas, certo? Nós temos uma camada que é o background, que é a paisagem, e a camada de cima que é o carro, tá? Se a gente der o zoom na imagem, né, clicando, apertando o Alt e rolando o mouse, a gente vai ver que eles estão separados e fica uma sensação estranha, né? Parece que o objeto não está na cena realmente. Como geralmente as pessoas resolvem essa demanda, resolvem esse assentamento? Geralmente, e é ruim, tá? Como eles fazem? Criam uma outra camada, sem nada, Ctrl Shift N, tá? Uma camada. E o que eles fazem? Vão criar como se fosse um quadrado em perspectiva. Vão pegar uma cor aqui cinza, vão pintar o background, pintar esse shape, melhor dizendo. Eles vêm aqui, ó, nos modos de mesclagem, tiram do normal e colocam multiply. Não, André, a gente vai melhorar. Aí o que eles fazem? Vem aqui no filtro, em blur, Gaussian blur, e vão dar uma disfarçada nisso, ó. Aí, André, deu certo. Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar como a gente faz no design profissional. Vamos junto, então? Para começar, como é que a gente faz? A gente usa o pincel para fazer as camadas de sombra. Presta atenção no que eu disse. Camadas de sombra. Vamos junto. Aperta Ctrl Shift N e cria uma nova camada, certo? Essa camada precisa ficar abaixo do carro e acima da paisagem, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cor aqui no canto, ó, logo aqui no cantinho, a gente vai pegar a cor, só que nós vamos escolher um cinza escuro. Vai lá no pincel, que é essa ferramenta aqui, tá? Seleciona o pincel, a gente dá um zoom em cada roda. Vamos nessa roda da frente primeiro. Se eu pintar do jeito que tá, ele vai ir redondo, ó. Tá vendo? Que ele tá pintando redondo. Não é legal, não. O que a gente faz? A gente vem aqui em cima, olha só que legal. A gente vem aqui nessa caixinha, tá? Nessa pastinha. E aqui, essa pasta dá pré-definições do pincel. Olha. Então aqui a gente consegue escolher o formato do pincel, como ele vai atuar na cena. Tá vendo essa partezinha de círculo aqui? A gente vai usar essa ferramenta para achatar o pincel, que é o que a gente precisa, tá? Só que a gente já pode achatar na perspectiva que a gente precisa do pincel. Olha que legal. Achata e já coloca ele mais ou menos na perspectiva que a gente precisa, ó. A gente pode aumentar o pincel clicando com o botão direito e tá vendo? Size. O que a gente faz? Lembra que a gente está com uma camada sem nada que foi criada? A gente usa essa camada com essa camada apertada, tá? Com ela clicada, a gente está com o pincel também selecionado e tá com a cor cinza. O que a gente faz? Logo embaixo, sentado no pneu, a gente dá 2 cliques. 1, 2. Aqui eu estou usando essa configuração, hein? Ó, com a opacidade de 90 e o flow 70. André, mas eu não vi nada ainda. Calma, calma. A gente, com essa camada inicial de sombra, nós estamos aqui com o modo de mesclagem ainda normal. Mas a gente pode mudar o modo de mesclagem para ele interagir ou influenciar mais no fundo com as cores escuras. Qual é esse modo de mesclagem? A gente vai usar Multiply, ó. Multiply. Tá vendo que já deu uma coisinha? A gente vai dobrar a camada, tá? Ctrl Shift N, mais uma camada sem nada. E com essa mesma configuração do pincel, a gente vai um pouquinho para trás e clica 2 vezes. 1, 2. Deu certo aí? A gente volta aqui nos modos de mesclagem e a gente coloca
multiply. De novo. Aqui nós já temos a nossa primeira parte da roda, certo? André, mas eu queria colocar um pouquinho mais escuro, sem problema. Você pode dobrar a camada e fazer o pincel de novo, ou então você pode apertar Ctrl J, ó, ele vai dobrar a camada que já existia. E pega na de baixo também, Ctrl J. Ele assentou mais, não é? Os pneus. Então aqui, olha que interessantíssimo. A gente pode pegar aqui, ó, pegar essas 4 camadas, tá vendo? A gente pode clicar na Layer 1 aqui embaixo, Shift apertado, Layer 2 e a gente clica em Ctrl G. A gente vai criar um grupo. Com esse grupo criado, a gente pode colocar assim, ó, sombra 1. André, o que eu faço agora? Olha o macete super legal. O carro está numa perspectiva, certo? Ou seja, todas as rodas, nesse carro aqui, melhor dizendo, vão estar no mesmo sentido. Então a gente pode dobrar essa sombra e ir realocando a posição dela. Vamos fazer? A gente pega aqui na sombra, ó, na sombra, e a gente vai apertar Ctrl J. Ctrl J. Ficou muito mais escuro, né? Mas aí o que a gente faz? Com essa sombra aqui apertada, a gente clica na imagem e arrasta para o próximo pneu. Vamos repetir? Ctrl J para o próximo pneu. Se você sentir que está muito forte, você pode apertar Ctrl T no grupo e reduzir. Você pode apertar de novo Ctrl J, dobrando de novo e colocando lá no último pneu. André, já está pronto? Não, o nosso início do assentamento está pronto. A gente pode renomear elas aqui. Clicando 2 vezes em cima, nós podemos colocar o nome de roda. Então, embaixo da roda 1, a gente pode vir aqui de novo, tá? O processo não está finalizado. No pincel, certo? Com a mesma configuração que a gente estava, ó. E com a roda 1 selecionada, a gente vai clicar em Ctrl Shift N e vai criar uma outra camada nula sem nada. E vai arrastar para baixo, ó. Arrastamos para baixo. Agora a gente vai fazer realmente um assentamento. A gente vem aqui nessa camada de cor e nós vamos pegar uma cor um pouco mais forte, tá? Um tom abaixo. Eu vou clicar aqui e vou pegar uma cor mais escura. Com o pincel clicado e com a camada nula selecionada, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar um pouco esse size, esse pincel, para ele pegar mais abaixo do carro, tá vendo? Ó, aqui você pode ver que está fora um pouquinho da perspectiva. Então eu vou consertar essa perspectiva clicando lá naquele boxzinho, lembra que a gente tinha visto logo no início? Isso, olha só que legal. Aqui como é que eu faço? Eu clico 2 vezes, uma na frente e outra lá atrás, ó. Agora um pouquinho para baixo, uma na frente e outra atrás. Você consegue perceber que nesse aqui agora eu não mudei a layer? Eu não coloquei várias layers para essa sombra? Porque essa pode ficar um pouco mais marcada. Agora sim, Ctrl Shift N, eu crio uma outra camada nula que vai ficar por cima e aí eu coloco mais um pouquinho, só que com o pincel um pouco menor, olha. Conseguiu? André, mas ficou cinza. Calma, a gente pode mudar o modo de mesclagem e aí sim vai ficar legal. Pegamos essas 2 camadas de sombra, que são as finais, certo? E a gente vem aqui, ó, onde está escrito normal e a gente muda o modo de mesclagem. Multiply. Agora sim nós temos um bom assentamento do carro. Olha só. André, a gente pode ainda alterar um pouco esse modo? Sim, a gente pode apertar Ctrl T e ir adequando esse modo de acordo com o veículo que nós estamos editando. Às vezes é um pouco mais para frente, às vezes a gente precisa colocar um pouco mais para o lado, tá? Eu vou criar uma outra camada em cima da paisagem, tá? E vou aumentar o meu size aqui. Eu vou dar 2 cliques. 1, 2. Ó, clicar em Multiply, tanto na frente quanto atrás também. Ctrl Shift N, vou pegar o pincel de novo, 2 cliques, 1, 2. Agora, André, eu tô achando muito marcada as sombras embaixo. Sem problema, você pode ir em cada roda, clica na pastinha que cada roda, cada sombra
A sombra de cada roda está separada e você vem aqui em opacidade. E aí você pode reduzir ou adequar. Olha só que bacana, por exemplo, essa roda 4, que é essa aqui de trás, se a gente reduzir um pouquinho a opacidade dela, ó, deixando ela menos marcada. A roda 2, menos marcada. A roda 3... André, tá pronto? Não, a gente pode organizar isso melhor. A gente, com a roda 4 selecionada, a gente seleciona com o Shift apertado até a sombra abaixo. Tudo selecionado, aí sim, criamos um outro grupo chamado sombras. Isso tudo para a gente ter esse efeito. E aí, o carro ficou assentado agora? Você gostou dessa aula? Achou interessante? Achou bacana? Não contava que ia dar tanto trabalho para colocar um carro assentado numa cena, né? Mas fica tranquilo, você vai conseguir. Clica no joinha ou então clica no coraçãozinho e deixa os comentários aqui me deixando o seu feedback. Aliás, o seu feedback é muito importante, tá bom? Até a próxima aula e eu espero estar contribuindo para a sua evolução no design, de básico, médio até o avançado. Até mais!